Agora vamos falar de alguns casais oficiais na obra e outros que são apenas shippados pelos fãs. Vários deles estão longe de serem casais de verdade, mas como sempre são vistos interagindo um com o outro. E vários fãs desde a década de 90 acreditam que esses personagens dariam certo como casal. Então bora lá! Começando por Seiya e Saori, o casal que todo mundo ama e queria ver realmente juntos em Cavaleiros do Zodíaco. Em todas as sagas de Cavaleiros que esses dois participaram, a galera fica torcendo pra rolar um beijinho, mas isso nunca acontece. E no anime clássico, quanto mais o tempo passa, nós conseguimos perceber o interesse de Saori pelo Pégaso, e também Seiya cada dia mais luta pelos interesses dela, sempre salvando a deusa no fim das batalhas. Mesmo quando Saori quer livrar Seiya e os outros de sofrerem em batalha se sacrificando, o Pégaso aparece movido por um sentimento maior. Tanto é que enquanto os cavaleiros a chamam de Athena, Seiya continua chamando de Saori. No filme de Abel, Seiya fica desolado após sentir que Saori teria morrido pelas mãos do Deus Sol. Ele desiste de viver também e começa a vagar pelas ruínas do santuário de Abel, a fim de encontrar um oponente que o mate. Mas após Saga revelar que Athena ainda poderia ser salva, a esperança no coração do cavaleiro renasce, e assim ele volta a lutar por sua amada Saori. O mais próximo que temos de uma declaração de amor de Seiya por Saori é no filme Prólogo do Céu. Athena diz que terá de matar Seiya, isso porque o cavaleiro não deveria lutar contra os deuses, além de que ele não era mais um cavaleiro. Athena teria entregado o santuário e a terra para sua irmã, a deusa Artemis. Seiya diz que está tudo bem se ele morresse pelas mãos dela. Saori perfura o Pégaso com seu báculo, porém tudo aquilo era uma grande farsa para que Artemis devolvesse o báculo para Saori e assim a deusa retirar a maldição de Hades do peito de Seiya. O Pégaso nesse momento revela que não lutava porque era um pedido de Athena, por ser um cavaleiro ou por ela ser uma deusa. Ele lutava por Saori e foi por isso que ele sempre lutou. Quero uma declaração de amor mais pesada do que essa, galera? Nem aqui nem em lugar nenhum. Prólogo do Céu é o meu filme preferido de Cavaleiros e eu tô devendo um vídeo analisando todos os detalhes desse filme, porque muita gente viu e simplesmente não entendeu nada do que aconteceu. Espero que esse ano eu consiga trazer esse super vídeo para vocês. Outro casal que está praticamente junto desde o início da série é o Shiryu e a Shunrei. Os dois viveram praticamente sua vida toda juntos, nos 5 picos antigos de Rosan, e Shunrei nunca escondeu seu amor pelo cavaleiro. Em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, eles têm um filho juntos chamado Ryuho, que assim como seu pai, se torna o Cavaleiro de Dragão. Porém, na continuação canônica de Cavaleiros, o mangá Next Dimension, Shiryu e Shunrei continuam vivendo juntos nos 5 picos, porém o filho deles é Shoryu, um bebê que foi abandonado e adotado pelos dois. Shiryu nessa saga tem uma visão de seu futuro com Shunrei. Ele está cheio de filhos e netos e bem velhinho, porém aquele futuro era impossível. Para ele que era um cavaleiro, o seu destino é morrer em batalha. Shiryu então volta para o passado para lutar ao lado de seus amigos e salvar assim Seiya de Pégaso. Um casal trágico de cavaleiros que também tem sua história revelada lá no início da saga clássica é Ikki e Esmeralda. A morte da amada de Ikki, Esmeralda, foi o motivo do cavaleiro começar a odiar tudo e todos. Pelo menos isso no anime, né? Onde Esmeralda era filha de Guilt, o mestre de Ikki. Ela é morta pelo próprio pai, o que faz o Ikki ficar putaço e matar seu mestre, se tornando assim o maligno cavaleiro de Fênix. Porém no mangá, Esmeralda era uma escrava de um velho que morava na Ilha da Rainha da Morte. E em episódio de Assassin, o mangá que conta a história do futuro, quando o Ikki já é um cavaleiro de ouro, Esmeralda volta à vida. Porém voltam 2 Esmeraldas, cada uma de uma dimensão e todas com personalidades malignas. Uma mata a outra tentando provar o seu amor para o Fênix, e o cavaleiro assim tem que matar sua amada que ressuscitou como um ser maligno. É galera, infelizmente o Ikki nasceu para sofrer mesmo. Um casal que surgiu nos filmes de Cavaleiros do Zodíaco é Yoga e Eiri. Ela trabalha cuidando das crianças no orfanato onde Seiya, sua irmã Seika e Mino viveram. Yoga acaba conhecendo a garota e os dois começam a gostar muito um do outro. Porém Eiri depois é possuída pela deusa Ares. Seiya consegue matar a deusa e Eiri continua viva, mas ela nunca mais apareceu na história de Cavaleiros. Até mesmo Shun de Andrômeda, que é zoado por muitas pessoas por ser um cavaleiro que não gosta de lutas e pelo seu jeito mais afeminado, tem como possível par a Amazona de Bronze e June de Camaleão, que claramente é apaixonada pelo cavaleiro e tenta detê-lo quando Andrômeda irá enfrentar os Cavaleiros de Ouro na Batalha das 12 Casas. Shun e June se conheceram na Ilha da Rainha da Morte, onde ambos conquistaram suas armaduras de bronze.
Yoga de Cisne e Shun de Andrômeda. Sim, galera, muita gente shippa esses dois, ainda mais depois dos acontecimentos na Casa de Libra, onde Shun utiliza seu cosmo para esquentar o Yoga. O Cavaleiro de Cisne tinha sido congelado em um esquife de gelo por Camus de Aquário, que no anime é o mestre do seu mestre Cavaleiro de Cristal. Os Cavaleiros de Bronze, utilizando as armas de Libra, libertam o Cavaleiro, porém para fazê-lo voltar à vida, seu corpo teria que ser esquentado com um intenso cosmo. Muita gente levou essa cena pro lado da malícia, já que no anime os dois cavaleiros estavam deitados de conchinha nessa cena. E dá pra perceber que na época, o diretor responsável por esse episódio realmente queria fazer um fanservice e ter uma pitadinha de malícia ali. Mas como sabemos no mangá, tudo isso é completamente diferente. Começando por Camus, que é apenas o mestre de Yoga, e não existe Cavaleiro de Cristal. Até no anime, na saga de Hades, eles deixam a ideia de Cavaleiro de Cristal de lado e seguem Yoga como pupilo direto de Camus. E na Casa de Libra, Shun apenas abraça Yoga, e assim aumenta seu cosmo para aquecer o Cavaleiro. E além do mais, na história do mangá, os dois são meio irmãos por parte de pai, sendo que todos os 10 Cavaleiros de Bronze que conhecemos são filhos do mesmo pai, o Mitsumasa Kido. É, aquele velhinho lá que é o avô adotivo de Athena. Então essa cena não tem malícia nenhuma, e como sabemos, o único que poderia salvar Yoga naquele momento era o Shun, porque ele estava menos ferido que os outros, e também era o cavaleiro com a maior habilidade de controlar o seu próprio cosmo naquela situação. Mas é claro que toda essa zoeira dos fãs por causa do anime não passou despercebida, e no mangá de Cavaleiros do Zodíaco, o episódio de Assassin, o autor Megumi Okada faz algumas referências a essa zoeira aí. Na história, Yoga acaba adotando uma menina que antes foi inimiga do santuário. Ele coloca o nome dela de Natácia, o mesmo nome de sua falecida mãe. Essa garotinha mora junto com ele e Shun. Ela chama o Yoga de pai e o Shun, acreditem, de mãe. Porém o episódio G tem como referência direta o mangá clássico. E leva também a ideia de que todos os Cavaleiros de Bronze são filhos do Kido. Então nessa história, para a tristeza de vários fãs, os dois também são irmãos e apenas moram juntos e cuidam de uma criança órfã. Um casal que eu tenho certeza que muitos de vocês nem iriam saber que as pessoas shippam é a Iolia de Leão e Marin de Águia. O Cavaleiro de Ouro e a Amazona de Prata não tem nenhuma grande história juntos, onde tem uma interação um pouco maior, ou ao menos não que eu me lembre. Porém no mangá clássico de Cavaleiros, a Iolia acompanhou de perto todo o treinamento de Seiya, e por isso ele era próximo de Marin, até mesmo na luta contra Cassius. No primeiro capítulo do mangá, a Iolia estava lá torcendo pelo Pégaso, junto de Marin. Porém no anime essa parte é cortada, inclusive vários acontecimentos são diferentes no mangá. Agora vamos falar dos contraditórios Cavaleiros de Ouro, Máscara da Morte e Afrodite de Peixes. Como sabemos, os dois têm uma visão diferente de paz na Terra. Para ambos, o santuário precisava de alguém poderoso para governá-lo, e por isso, mesmo sabendo que Saga se passava por grande mestre, eles resolvem apoiá-lo. É mostrado que os dois têm certa intimidade desde a infância no mangá episódio 0, onde Máscara da Morte chama Afrodite por apelidos como Afro. E os dois são vistos juntos observando de longe a despedida dos Cavaleiros de Ouro mais jovens que iriam treinar pelo mundo. Tanto Máscara da Morte quanto Afrodite são mortos na Batalha das 12 Casas, e até essa época não é mostrado nenhum tipo de interação entre os dois. Porém na saga de Hades, os dois antigos cavaleiros são ressuscitados e lutam juntos contra Mudiares e depois contra o juiz do inferno Radamantes. Essa dupla de cavaleiros é shippada por vários fãs, e digo pra vocês que várias pessoas queriam ver os dois assumindo esse relacionamento. Porém no anime Soul of Gold, onde os Cavaleiros de Ouro lutam em Asgard, Afrodite encontra o Máscara da Morte que não quer lutar e está apaixonado em uma garota chamada Helena, que vendia flores para sustentar seus irmãos. Mas é isso, por enquanto o casal MDM e Afro só na imaginação dos fãs. Em Saint Show temos a Shoko de Cavalo Menor e Milo de Escorpião. Por Milo salvar muitas vezes a Sentia de Equelos, praticamente desde sua infância, a galera começou a shippar muito esses dois. Muita gente também se pergunta por que o Milo é um Cavaleiro de Ouro tão ativo na história de Saint Show, e tem uma teoria para isso. Milo significa maçã, e é a fruta que representa a deusa da discórdia Eris, que é a principal inimiga das Sentias nessa história, é a maçã dourada. Então tem tudo a ver esse cavaleiro ter uma participação maior na história. E eu acredito também, galera, que como o Escorpião foi pouco explorado no anime clássico, tendo apenas uma participação maior na Batalha das 12 Casas, foi uma boa ideia a Shimaki dar um pouco mais de protagonismo para esse cavaleiro.
No mangá de Cavaleiros do Zodíaco, episódio de Assassin, temos um casal um pouco inusitado, sendo Aldebaran de touro e China de cobra. Na história que se passa no futuro, Aldebaran ressuscitou pouco tempo depois da derrota de Hades. Ele encontra ao seu lado um bebê que seria a reencarnação de Athena da outra dimensão. Aldebaran então se casa com a amazona China de cobra, e os dois criam juntos a nova Athena como se fossem sua filha, e seu nome é Yoshino Hino. Estou falando do cavaleiro Orfeu de Lira e sua amada Eurídice. Orfeu é um cavaleiro de prata lendário, sua força era até mesmo comparada com a dos cavaleiros de ouro. Certo dia, Eurídice, o amor de Orfeu, foi mordida por uma cobra e acabou morrendo. Mas com o objetivo de trazer sua amada de volta à vida, Orfeu foi até o inferno e com a triste melodia de sua lira, convenceu o deus do submundo Hades a lhe devolver sua amada Eurídice. Porém, o imperador do submundo deixou bem claro que durante a trajetória do cavaleiro rumo à saída do inferno, ele não poderia olhar para trás nenhuma vez. Pandora, com o intuito de fazer Orfeu ficar no inferno, achando que Hades gostaria de ouvir o som da sua lira mais vezes, fez um plano junto com o espectro faraó de Esfinge. Ao ver uma luz, que acreditava ser a luz do sol da saída do inferno, o cavaleiro de Lira cometeu o trágico erro de olhar para trás e com isso, imediatamente metade do corpo de Eurídice foi transformado em pedra, impedindo então a garota de voltar à terra. Orfeu então decide ficar no inferno ao lado de sua amada, tocando sua lira para ela e mantendo sua promessa. E mesmo considerado um traidor pelo santuário, depois de encontrar Seiya e Shun, ele resolve lutar por Athena novamente, e Orfeu então se vinga derrotando o espectro faraó de Esfinge. Outro casal que nós acompanhamos recentemente nos vídeos de The Lost Canvas aqui do canal foi o Juiz do Inferno Ayakos de Garuda e a espectro Violet de Behemoth. Violet era uma mulher com um poder físico incrível. Ela é a espectro mais poderosa sob as ordens do Juiz do Inferno Ayakos de Garuda. Ela vivia como as asas de Garuda. Violet era seu braço direito e também o único espectro capaz de aguentar o poder de Ayakos. Violet também carregava várias cicatrizes em seu corpo. Isso porque Ayakos utilizava seu golpe Voo do Garuda para lançar a espectro no campo de batalha. Apesar desse relacionamento fora do comum e um tanto masoquista, Ayakos também tinha Violet como uma pessoa importante para ele. E mesmo depois da morte de Behemoth pelas mãos do Cavaleiro de Ouro, Régulos de Leão, ele resgata o corpo de Violet e a protege no barco de Garuda enquanto enfrenta Sísifo de Sagitário. Até mesmo Hades uma vez controla o corpo de Violet para atacar Ayakos, e o corpo da espectro chora nessa situação mesmo estando morta, demonstrando o quanto seus sentimentos pelo Garuda eram fortes. Um casal bastante shippado e comentado por vocês no vídeo anterior foi a Hylia de Leão e Lífia. Pra quem não sabe, essa personagem apareceu no anime Cavaleiros do Zodíaco Soul of Gold, ou Alma de Ouro, uma saga especial que tem a Hylia de Leão como principal personagem. São 3 episódios do anime que se passam em Asgard, onde os Cavaleiros de Ouro enfrentam os guerreiros deuses. Lífia é uma garota de Asgard. Ela é amiga da antiga representante de Odin na Terra, Hilda de Polaris. Depois de Hilda ficar doente, ela confia a Lífia a missão de proteger a paz em Asgard. Suspeitando das intenções de Andreas, o novo representante de Odin, Lífia tenta impedi-lo, mas é detida por soldados e feita prisioneira. Na prisão, ela acaba conhecendo a Hylia de Leão, e depois de ver a força do Cavaleiro de Ouro, tenta convencê-la a se juntar a ela para salvar Asgard. Porém, na garota Lífia existia um grande mistério, uma segunda personalidade sinistra que assumia seu corpo, e mais tarde ficamos sabendo que essa outra personalidade era Odin. Lífia é possuída pelo rei dos deuses nórdicos. Foi ela quem trouxe à vida os 12 Cavaleiros de Ouro para lutarem em Asgard. Mesmo após derrotarem Loki, Lífia não conseguiu expressar todos os seus sentimentos por Hylia de Leão, e antes de partir para o descanso eterno, o Cavaleiro de Ouro deixa seu medalhão como lembrança para ela. Outro casal muito comentado por vocês foi Seiya e China. Como sabemos, o Cavaleiro de Pégaso quebrou a máscara da Amazona logo no primeiro episódio de Cavaleiros do Zodíaco. Ele diz que China com aquela máscara parecia o demônio, mas sem ela nem tanto. Porém, como sabemos, a implicância de China com Seiya vem muito antes disso. Quando o cavaleiro era apenas uma criança e estava caçando um coelho, acaba vendo o rosto da Amazona em treinamento. Ela tenta atacar o garoto Seiya, porém está ferida e o aspirante a cavaleiro faz um curativo na mulher cavaleiro. China se apaixona por Seiya e apesar desse momento ter marcado sua vida, ao que parece passou meio que batido pelo Pégaso. A Amazona de Prata desde então tenta seguir as leis das Amazonas,
que seria matar ou amar a pessoa que viu seu rosto. China segue na tentativa de matar Seiya desde então, porém nunca obteve sucesso. Até o dia em que ela resolve contar toda a verdade para o Pégaso, dizendo que ele não viu apenas seu rosto, mas também o seu coração. Apesar disso tudo, China segue até hoje na friendzone infinita do nosso querido Seiya de Pégaso. Várias outras garotas da obra de Cavaleiros do Zodíaco têm uma quedinha por Seiya também. Uma delas que vocês comentaram bastante é a Mino, ou no original, Miho. Mino é uma garota que viveu junto de Seiya e Seika na infância. Eles moravam no orfanato Filhos das Estrelas. E mesmo depois de grande, Mino continuou vivendo no orfanato, porém ela agora trabalhava lá e era responsável pelas outras crianças. Ela sempre gostou de Seiya e até mesmo o garotinho Makoto fala para o Pégaso que Mino não parava de falar dele e que tinha até uma foto do Pégaso em seu quarto. Com certeza, os sentimentos de Mino pelo Seiya são fortes, mas Mino pode entrar na fila que a friendzone aqui do Seiya é bem grande. Em Cavaleiros do Zodíaco Sentia Shoko de cavalo menor, também acaba conhecendo o Cavaleiro de Pégaso. A Sentia começa a ter então uma grande admiração por Seiya e por sua força de vontade e forma de lutar. E até mesmo a amiga de Shoko acredita que ela estava apaixonada pelo Pégaso. Na saga Soul of Gold, temos o romance de Máscara da Morte de Câncer com a Helena. Eu citei esses dois rapidamente na parte 1, mas vou explicar melhor agora como foi isso. Helena é uma jovem que vive com seus irmãos menores. Ela mora num vilarejo de Asgard. Apesar da vida difícil, ela sempre está de bom humor e trabalha diariamente em sua floricultura. Helena aparece pela primeira vez quando Aiolia e Lífia passeavam pelo vilarejo. Mais tarde, ela conhece Máscara da Morte de Câncer. O cavaleiro acaba gostando da garota e assim eles viram grandes amigos. Porém, Máscara da Morte guardava sentimentos por ela. Helena estava com uma doença muito grave e sempre estava tossindo. Certa noite, ela é visitada pelo guerreiro deus Fafnir de Nidhogg, que a leva com a desculpa de curá-la. Infelizmente, Helena se torna mais uma cobaia para os experimentos sádicos de Fafnir. E mesmo sendo salva por Afrodite, como estava enfraquecida pela doença e os traumas que foi submetida, ela falece nos braços de Máscara da Morte e o agradece pela sua ajuda. Esse é um dos momentos mais emocionantes do Cavaleiro de Câncer, que com sua ira consegue despertar a armadura divina de ouro. Já em The Lost Canvas, um casal muito shippado pelos fãs é Yato de Unicórnio e a Muviana Yuzuriha de Grou. Como sabemos, o Yato tem uma quedinha pela Amazona e ela sabe muito bem disso. Até mesmo nos capítulos de The Lost Canvas, quando eles estão à procura do Barco da Esperança, Yato dá uma bronca em Yuzuriha por ela andar sem máscara e se ela sabia das regras das Amazonas, que é aquela: uma Amazona só deve mostrar seu rosto para alguém que ama ou para alguém que deseja matar. A guerreira de Grou diz que sabe de tudo isso, porém ela joga uma indireta dizendo que andava sem sua máscara apenas perto do unicórnio. Mas antes dele ficar feliz de verdade, ela revela que fazia isso perto do tema também. No mangá The Lost Canvas, os fãs também fazem uma shippada monstra do Juiz do Inferno Radamante de Wynever com a Pandora, que é a comandante dos exércitos de Hades. O nosso querido Radacélia, junto de Pandora, enfrentam os Cavaleiros de Ouro Cárdia de Escorpião e Degel de Aquário nas terras geladas do Grade Azul. Os enviados de Hades acabam falhando em sua missão, já que o oricalco de Poseidon é levado para Atena. Porém, antes que morressem congelados, Radacélia salva Pandora e assim foge com ela para o Lost Canvas, sem contar outros acontecimentos que ainda vou mostrar nos vídeos da terceira temporada de The Lost Canvas aqui no canal, onde o Juiz, Radamante de Wynever e a Pandora agem juntos novamente.